Boa aula! Então, nosso tema de hoje, saúde e qualidade de vida, tá bom? Prestem atenção, por favor. Não interrompa a apresentação, tá bom? Se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, anote no seu caderninho. Vamos lá. A definição mais difundida dada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então você tem que se sentir bem, você tem que sonhar, fazer seus planos, se sentir com coragem, revigorado para fazer isso. É isso que define que o indivíduo tem saúde ou não. Quais são os fatores determinantes da saúde? A gente tem aqui, gente, duas condições totalmente opostas de moradia. Uma que tem toda a estrutura, né, do seu lado direito, e outra que não tem estrutura nenhuma, né, realmente precária. Então, em qual dessas aqui vocês acham que tem mais higiene, né? Que tem mais condições sanitárias? É claro e evidente que é a da segunda imagem, né, que está à sua direita. Por quê? Porque para se ter saúde é preciso ter condições sanitárias, saneamento básico, coleta de lixo, né? Tudo que é importante para garantir a saúde. Claro que isso não quer dizer que é a questão de pobre e rico, de que pobre vive doente e rico não é isso, isso é muito genérico. Mas realmente quem tem mais condições de ter, né, higiene, de ter acesso a uma boa alimentação, a uma boa moradia, condições de ter, né, uma estrutura de vida melhor, ela está propensa, né, a ter menos problemas com doenças. Mas também tem as doenças sociais, tem as doenças psicossociais, emocionais, que às vezes as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque vivem estressadas, deprimidas. E muitas dessas pessoas, às vezes, elas têm muitas riquezas, mas não têm a saúde. Então, assim, são várias formas a gente olhar para essa situação, tá bom? E aí, quando uma pessoa nasce, ela tem uma expectativa de vida, tá bom? Então, hoje, melhorou muito essa expectativa de vida, né? Então, assim, há alguns décadas atrás, a expectativa de vida de uma pessoa era de 45 anos. Ela só poderia viver até 45 anos. E tem países como a Somália que a expectativa de vida é até 50 anos. Então, isso é calculado pelas condições do país em que a pessoa mora, em que a pessoa nasce, o ano que ela está nascendo, né? O que é que está por vir, e também as condições em que ela está inserida, a realidade dela mesma, na sua comunidade e na sua família. Qual é a expectativa de vida no mundo? Então, a gente tem esse gráfico que mostra a expectativa de vida no mundo, né? Então, quem está ganhando aí, né? Pelo gráfico, a gente vê que a Suíça, essa linha vermelha, ela está ultrapassando ali a linha dos 80 anos, tá certo? Então, significa o quê? Né? Que realmente, nos países mais desenvolvidos, a expectativa de vida é maior, tá certo? Enquanto que na Somália, ó, esse gráficozinho, essa colunazinha preta, tá certo? Não passa dos 50 anos, tá bom? Então, realmente, as condições de vida e as condições do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país, é determinante na expectativa de vida da sua população. A expectativa de vida do brasileiro aumentou mais, segundo o IBGE. De acordo com a entidade, a pessoa que nasceu em 2020 viverá em média 76 anos. A que nasceu em 2040 até 79 anos, né? Quase 80 anos. Em 2060, mais de 81 anos. Né? Os dados do IBGE mostram que a expectativa de vida ao nascer no Brasil
cresceu 3 meses e 4 dias em 2018. Só no ano de 2018 aumentou essa expectativa, chegando a mais de 76 anos. As discrepâncias no país, porém, persistem, né? As diferenças, né? Tem regiões que tem mais e tem regiões em que essa expectativa é menor. Quanto vivem os brasileiros? Então, a gente, como eu havia falado, em 1940, a expectativa de vida dos brasileiros era 45 anos. E hoje a gente tem, né, essa margem aí de 75,5 anos, mas já aumentou, né, para 76, como a gente viu no gráfico anterior. Tá certo? Que tá mais atualizado do que isso. Mas o que é interessante a gente ver aqui? Que aumentou em 30 anos a expectativa dos brasileiros desde 1940. Olha aqui. Tá certo? Então a gente vê aqui na plaquinha, tá bom? Aumentou 30 anos, né? É o tanto que aumentou, tá bom? Vários fatores exercem influência direta na expectativa de vida da população de um país. Saneamento básico, ambiental, alimentação, índice de violência, poluição, serviços de saúde, educação, lazer, entre outros. O aumento da expectativa de vida está diretamente associada à melhoria das condições de vida da população. Então, como eu já havia falado, tudo é importante, né? As condições de moradia, se tem saneamento básico, né? Coleta de esgoto, né? Que é a rede de coleta de esgoto, se tem coleta de lixo, tudo isso é importante. Se tem posto de saúde, né? Onde as crianças possam ser vacinadas, onde as mães possam fazer um pré-natal digno, tudo é importante. Alimentação, né? Uma alimentação saudável, tá certo? Quais são os tipos de doenças mais comuns no Brasil, né? Então, a gente tem 2 tipos aqui separando, tá bom? Nos grandes centros e na zona rural. O que é mais comum nos grandes centros, né? Nas capitais, nas metrópoles. Estresse, poluição, alimentação, né? Desregular. Então, tudo isso gera o quê? Todas essas doenças, né? Consumo excessivo de bebida alcoólica, tabaco. Então, quais são as doenças mais comuns, né? O câncer, o diabetes e as doenças cardiovasculares. Além do que foi falado primeiro, com o estresse, né? Também, que é a doença do século, né? Então, realmente, muitas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, tá bom? Na zona rural, o mais comum é a cólera, a malária, a diarreia, a hanseníase e a verminose. E as doenças negligenciadas são aquelas que afetam diretamente as populações mais pobres, mas não chamam muita atenção, né, da indústria farmacêutica, porque muitas vezes é um mercado bem lucrativo e não tem interesse de desenvolver medicamentos para essa população. E as doenças continuam se alastrando e dizimando, né, a população, que são a doença de Chagas, a malária, a filariose, a dengue, a febre amarela, a tuberculose e a hanseníase. E as doenças emergentes, gente, são aquelas doenças que elas não existiam, mas elas passaram a existir por conta dos comportamentos humanos, né? Alguns exemplos: a SARS, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, a doença da vaca louca, a gripe aviária, são exemplos, tá bom? De doenças que realmente apareceram, e agora ultimamente, né, o coronavírus, a Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. E o que é o coronavírus?
Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, né? É o novo agente do coronavírus. Ele foi descoberto agora, no ano passado, no dia 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Isso a gente já estudou, né? Nosso trabalho que a gente fez em sala de aula, tá certo? Ele provoca a doença chamada de coronavírus ou Covid-19. Então, assim, a gente já estudou sobre esse tema, né? Aliás, a gente vê o tempo todo aí nos noticiários da televisão. E realmente ainda não tem cura e ainda não tem vacina, mas já tem vários estudos, tá certo? Sendo realizados por conta disso. Os sintomas é febre, tosse, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar. Como se proteger? Aí acho que vocês já estão craques nisso, né? Já falamos várias vezes. Mas vou lembrar só de alguns. Lavar as mãos, muito bem lavada até a altura dos punhos, né? Com água e sabão. Demorar pelo menos 30 segundos. Ou higienizar com álcool em gel, da mesma forma que lava com água e sabão. Não tossir ou espirrar ao vento, né? Ao léu ou nas pessoas. Ter cuidado, andar sempre com o lencinho limpo. De preferência com a máscara, né? Que pode ser de tecido. E aí, se você espirrar ou tossir, você já tem que trocar essa máscara, tá bom? E você sabe que como entra pelas mucosas dos olhos, do nariz e da boca, então a gente tem que evitar tocar nessa parte, né? E agora a gente também tem as recomendações do distanciamento social, que é cerca de 2 metros, né? De cada pessoa, tá bom? Evitar contato físico, não compartilhar objetos pessoais e evitar aglomeração, tá bom? Se puder, fique em casa. Mas se for sair, se for necessário sair, use a máscara. E aí, por fim, vem as verminoses. Os principais sintomas das verminoses são dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia, problemas respiratórios e, em certas situações, comprometimento cerebral. No caso específico das lombrigas, a proliferação desses vermes pode formar um novelo compacto e obstruir o intestino ou mesmo a garganta, provocando asfixia e morte. É sério, gente, precisa todo mundo, né, porque a gente acaba tendo contato com a água, a gente acaba às vezes levando a mão à boca, que não é o legal, mas às vezes você acaba fazendo isso e se infestando de verminose. Então precisa realmente, né, procurar o médico, e até o enfermeiro pode atestar remédio para verminoses e realmente tratar para que não aconteça isso aqui, né? Fazer um bolo de verme no seu intestino e interromper a sua atividade no seu intestino ou asfixiar você pela garganta. Então, assim, é terrível realmente quando a pessoa chega a uma crise grave, né, de verminose. O diagnóstico. O exame de fezes é fundamental para identificar o tipo de verme, causador da doença. Às vezes, pode ser necessário realizar um exame de sangue para avaliar a extensão da enfermidade. Tratamento. Existem vermífugos específicos para o tratamento das verminoses. Alguns deles são polivalentes, isto é, agem contra diversos tipos de vermes. E a prevenção? Saneamento básico, educação sanitária e hábitos simples de higiene pessoal e familiar são elementos fundamentais para prevenir as verminoses. Então, se na sua comunidade não tem saneamento básico, né, que é o sistema de coleta de esgoto, então veja com o líder comunitário da sua comunidade, veja com a liderança por que não tem esse projeto e como fazer, porque é um direito de todos. Nós pagamos impostos, nós temos direitos, né? A coleta sistemática de lixo, o saneamento básico, tudo isso é um direito do cidadão, tá certo? Vejamos alguns exemplos de verminose. Ciclo de vida do amarelão. Vermes adultos. Os vermes adultos vivem no intestino delgado do homem.
Depois do acasalamento, os ovos são expulsos com as fezes. A fêmea do Ancylostoma duodenale põe até 30.000 ovos por dia. Em condições favoráveis, solo quente e úmido, as larvas se desenvolvem dentro dos ovos. Depois, elas eclodem e elas vão para o solo. Quando os indivíduos andam descalços nessas áreas, as larvas penetram na pele, migram para os capilares linfáticos da derme e em seguida passam para os capilares sanguíneos, sendo levadas pela circulação até o coração e finalmente aos pulmões. Depois perfura os capilares pulmonares e a parede dos alvéolos, migram pelos bronquíolos e chegam à faringe. Em seguida, descem pelo esôfago e alcançam o intestino delgado, onde se tornam adultas. Aí a gente tem o exemplo da lombriga, né? Ascaris lombricoides, tá bom? Que é a ascaridíase, tá bom? Como acontece o ciclo de vida das lombrigas? Uma pessoa contaminada elimina ovos de lombriga junto com suas fezes. Ao ingerir água ou alimentos contaminados, cada ovo se rompe e libera uma larva dentro do intestino humano. Cada larva penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, atingindo o fígado, coração e pulmões, onde sofre algumas mudanças de cutícula e aumenta de tamanho. Permanece nos alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes ao de pneumonia. Ao abandonar os alvéolos, cada larva passa para os brônquios, traqueia, laringe, onde provocam tosse com o movimento que executam, e faringe. Em seguida, são deglutidas e atingem o intestino delgado, onde crescem e se transformam em vermes adultos. E aí a velha barriga d'água. O exemplo, né? Vamos descrever. O nome é barriga d'água esquistossomose. O verme é o Schistosoma mansoni. Uma pessoa contaminada defeca em locais próximos a lagoas ou represas onde existam caramujos. Na água, os ovos liberam larvas chamadas miracídios, que nadam e penetram no corpo dos caramujos. Os caramujos atuam como hospedeiros intermediários, porque neles ocorre a fase de reprodução assexuada dos miracídios. Assim, os caramujos eliminam na água milhares de larvas chamadas cercárias. Se uma pessoa sadia nada ou coloca os pés da água contaminada, sente coceira provocada pelas cercárias, que penetram pela sua pele e se instalam nas veias do mesentério intestinal, onde tornam-se adultas, reproduzindo-se sexuadamente. Por isso, o homem é considerado seu hospedeiro definitivo. Como evitar a verminose? Então, a gente tem, beba somente água filtrada ou fervida. Lave cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhe bem os alimentos. Coma apenas carne bem passada. Ande sempre com os pés calçados. Lave as mãos antes das refeições e após usar os sanitários. Conserve sempre as unhas cortadas e limpas. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene. Siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família. E consulte regularmente o médico.
Então, a gente termina aqui a apresentação desse tema, tá bom? E lembrando que na agenda digital a gente vai ter a tarefa que vocês vão realizar, tá certo? Então, nosso tema de hoje, saúde e qualidade de vida, tá bom? Prestem atenção, por favor. Não interrompa a apresentação, tá bom? Se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, anote no seu caderninho. Vamos lá. Então vamos lá, conceitos de saúde, né? Pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. A definição mais atual, né, fala que uma pessoa saudável é uma pessoa que consegue realizar aspirações, satisfazer necessidades e, por outro lado, lidar com o meio ambiente. Toma um pouco de pudim. Sai daqui, sai! A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária e não o objetivo dela. Abranger os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, é um conceito positivo. Samuel, desliga aí o ventilador, desliga. Desliga aí o ventilador, tá fazendo muito barulho. Traz o outro. Então, fatores determinantes para a saúde. Oi, mãe. Oi. Oi. Determinantes da saúde, gente. Alguns fatores são determinantes. Então, a gente vê aqui, ó, duas condições de moradia bem diferenciadas, dois extremos. Oxê! Determinantes da saúde. Então, a gente vê aqui, gente, duas condições de moradia. A gente vê aqui duas condições de moradia totalmente opostas, né? Uma com uma belíssima estrutura e outra sem estrutura nenhuma. Esses gritos aí atrapalham do mesmo jeito. Bota o ventilador pequeno aqui.